Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós já tínhamos lido semana passada versículos 15 e 16, então eu vou ler só o 15, a parte A, porque não vamos ter tempo de falar do verso 15 todo, né? Semana passada foi somente a introdução, então hoje nós vamos falar só dessa parte aqui, ó, verso 15. Os quais, no caso os judeus, né, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Amém. Vamos ficar só até aqui, porque não vai dar tempo da gente falar de todo o versículo 15. Aí na semana que vem a gente fala da outra parte, e não agradam a Deus. Aí vamos pregar só sobre este pedaço, que eles não agradam a Deus. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre este assunto, o assunto geral que nós estamos falando aqui para esta mensagem, para este sermão, é que os judeus ímpios, eles sofrerão uma condenação brutal da parte de Deus. Não tem esse negócio de Deus ter um plano especial com Israel, um negócio com judeu, que não sei o que, não. Judeu que rejeita Cristo, vocês viram o que eles fizeram aqui com o Senhor? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, os apóstolos, né? Então, os judeus, eles são alvo da ira de Deus. Os judeus que rejeitam a Cristo e o Evangelho e perseguem os pregadores do Evangelho são alvo da ira de Deus e não do amor de Deus. Nós vamos ver isso aqui. E semana passada fizemos um apanhado geral e distinguimos duas coisas que nós devemos evitar. Primeiro, devemos evitar o antissemitismo. O que é antissemitismo? É você ser contra, você ter fobia e ódio da nação israelita. Então isso é antissemitismo. Você não pode ser um antissemita. O crente, ele tem que gostar, não é porque é judeu, vou gostar de judeu, porque Deus chamou o judeu, Deus não sei o que, Jesus era judeu, não é por isso não. Você tem que amar porque você tem que amar todos. O crente não pode fazer nenhum tipo ele não pode ser xenófobo. O crente não pode ter discriminação com raça, tribo, língua, nação, nenhuma. Porque, afinal de contas, nós mesmos viemos de raças, tribos, línguas e nações diferentes. A igreja é composta disto. Então, ela não pode ser antissemita. Se alguém acusa a igreja de antissemitismo, ou, se for verdade, essa igreja não é uma igreja verdadeira, e se for mentira, deve ser mentira mesmo, porque a igreja não pode ser uma igreja discriminatória, principalmente na questão de raças ou nações. Então, há muita... Por outro lado, né, falei semana passada, você não pode ser um antissemita, mas também você não pode ser um sionista. O que é um sionista? É praticamente um idólatra de Israel. O cara acha que Deus governa o universo todo em favor de Israel. Tem muitas igrejas assim. Israel é o relógio de Deus. Israel vai ser salvo, né, por um método diferente, não sei o que. Não. Você não pode ser sionista. Você não pode idolatrar Israel, adorar Israel. Deus tem um plano com a igreja. Não é com Israel, é com a igreja. Então essas duas coisas têm que ser evitadas no meio cristão. Mas hoje vamos entrar no assunto, né, porque tem muita coisa que o Novo Testamento fala sobre o povo judeu em relação à sua rejeição do Evangelho. Os irmãos se importam de pedir desligar isso aqui, esse ventilador, não? Desse lado aqui, vocês importam? Então pode desligar, por favor? Não está me fazendo bem isso aí. Existe muita coisa que o Novo Testamento fala sobre o povo judeu em relação ao Evangelho. E não temos como abarcar tudo isso em uma pregação, a não ser que o tema da pregação fosse a rejeição de Israel com o Evangelho. Então, você ia falar tudo que o Novo Testamento fala sobre os judeus e o Evangelho. Mas não é este o nosso propósito, porque o nosso propósito é seguir Tessalonicenses. Não é isso? E como estamos seguindo Tessalonicenses, nós vamos ficar somente no que Paulo fala do versículo 15 e 16. Somente isto.
quando for necessário, nós vamos ao Novo Testamento em busca de alguma coisa que fale do mesmo assunto que Paulo está falando aqui no versículo 15. Como nós vamos ficar só na parte A, então, somente nesta parte A que ele disse assim, que os judeus não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Nós vamos ficar só aqui e vamos ver o que o Novo Testamento fala também sobre esta acusação que Paulo está fazendo para os judeus. Então, embora eu não venha fazer um apanhado geral, eu posso usar outros textos do Novo Testamento para comparar com todas as frases locais que o apóstolo Paulo dirá aqui em 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. Por hoje, fiquemos no 15, parte A. Então, a primeira coisa que Paulo fala, como nós acabamos de ler, matar o Senhor Jesus e os profetas e perseguir os apóstolos. Então, o tema que eu dei para essa parte A chama-se Jerusalém que mata os profetas, os apóstolos e o próprio Filho de Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 23. Mateus 23, e vamos ler versículos 34 ao 39. Diz assim a palavra: Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, eu não li tudo aqui, Mateus 23, você tem que ler tudo, para você ver que Jesus Cristo ele faz uma sentença, ele dá uma sentença, que não é advertência. A advertência é cuidado, a advertência, a Bíblia fala assim, acautelai-vos, aí é uma advertência. Agora, ai de vós, aí já é juízo, isso não é advertência. Aqui em Mateus 23 tem 8 ais, 8, ai de vós. Então aqui não tem nada de advertência, tem apenas a sentença, ai de vós. Agora, esse primeiro ponto que nós vamos discorrer do que o apóstolo Paulo fala, é uma fala de Jesus que eu comparo com o que Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses 2,15. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram os apóstolos. Voltemos agora para o contexto de 1 Tessalonicenses 2. Paulo, ele está impressionado com a marca da igreja fiel. Qual que é a marca da igreja fiel aqui no contexto tessalonicense? É uma igreja que sofre perseguição, inclusive dos seus próprios conterrâneos. Esta é a marca da igreja fiel. As pessoas dizem, a marca da igreja fiel é prosperidade. Isso nos nossos dias, né? Tem gente que fala, a marca da igreja fiel é o número de membros. Isso é nos nossos dias. Mas para Paulo, a marca da igreja fiel aqui, nesse contexto, é perseguição, inclusive dos seus conterrâneos. Porque os judeus perseguiam os crentes judeus e os tessalonicenses incrédulos perseguiam os tessalonicenses crentes. E Paulo diz assim, olha que legal isso. Achei que acontecia só na Judéia, mas não. Todo lugar onde tem uma verdadeira igreja, os próprios conterrâneos se levantam contra os crentes. Esta é a característica de uma igreja fiel e verdadeira. Então, Paulo consola os tessalonicenses com esta observação. Olha, vocês estão preocupados aí que os tessalonicenses estão te perseguindo? Preocupa não, porque eles fizeram isso, os judeus fizeram isso na Judéia, também com os judeus cristãos. Será que isso serve de consolo para você, irmão? Se você estivesse sendo perseguido por alguém, talvez até de sua casa, da sua família, e alguém chega para você e te abraça, irmão, não se preocupe, na minha família também foi assim.
Será que isso te consola? Aí você vai dizer, eu queria era que isso parasse. Eu não quero saber se sua família ou na outra família. Eu queria que isso parasse. Nós somos assim. Nós chamamos isso de problema. Paulo chama isso de qualidade. Qualidade da verdadeira igreja. Nós chamamos de um problema. E aí quando alguém vem nos consolar, não, irmão, você está falando que acontecia na sua família, acontece na minha, não sei o quê. Eu não quero que isso aconteça mais. Mas espera aí. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Paulo orou para que Deus tirasse isso dele. Paulo orou 3 vezes, diz a palavra, para que Deus tirasse o espinho na carne dele. E o que era esse espinho na carne? Mensageiros de Satanás que o esbofeteavam. Mensageiros judeus que batiam em Paulo em todo lugar que ele ia pregar o evangelho. Isto era o espinho na carne de Paulo. Não é doença, não é cegueira, não é homossexualidade, não é nada dessas palhaçadas que o povo fala. É o que Paulo fala. Paulo diz o que era o espinho na carne dele. O espinho na carne dele era isso. Pessoas que lhe perseguiam, que lhe batiam, que lhe oprimiam, que lhe apedrejavam, que lhe prendiam, que lhe davam açoites, varadas, e ele sempre pregando o evangelho. Uma vez um profeta chamado Ágabo arrancou o cinto da roupa de Paulo, no meio de uma reunião, arrancou o cinto da roupa, isto diz o Espírito Santo, e pegou o cinto do próprio apóstolo Paulo, me dá suas mãos aqui. Paulo deu as mãos, ele amarrou as mãos de Paulo. O Espírito Santo diz que lá em Jerusalém você será amarrado e entregue aos judeus. Os irmãos começaram a chorar. Paulo estava em Éfeso, né? E aí os irmãos começaram a chorar. Não, Paulo, por favor, não vai para Jerusalém. Sabe o que Paulo falou, irmãos? Paulo respondeu para os irmãos assim, ser preso? Isso não é nada. Eu estou pronto até para morrer. Ser preso é o quê? Ser preso não é nada. Achei que ele ia falar que eu ia morrer. Se fosse isso, eu ia. Quanto mais só ser preso, que não é nada. Aí os irmãos falam, não tem como constranger Paulo, não. Deixa ele ir. Você vê o que é a pessoa não considerar a sua vida por preciosa? E Paulo deu testemunho uma vez dizendo o seguinte, eu sei que o Espírito Santo já me falou que em cada cidade que eu for, eu vou apanhar. Ele já me falou isso. O Espírito Santo já tinha dito isso para Paulo. Toda cidade que você for, você vai apanhar. Você ia? Será, irmãos, que a gente ia? Eu falar assim, não, Senhor, tá bom aqui em Vilhena já. Já apanhei aqui, tá bom. Pois bem, Paulo vai tecer um comentário sobre os judeus. Porque os judeus, em sua maldade, fizeram algo contra o evangelho. Em primeiro lugar, eles mataram o Senhor. Olha como está no original. Na sua Bíblia está assim, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, né? No original está assim, os quais também, ao Senhor tendo matado Jesus, aí prossegue. Paulo está enfatizando aqui, irmãos, o senhorio de Cristo Jesus. Aos Coríntios ele diz, capítulo 2, primeira carta, versículo 8, que se os sábios deste mundo, se os poderosos deste mundo conhecessem a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, eles crucificaram porque acharam que estavam pondo um fim àquilo que estava apenas começando. Mas não podem pôr um fim naquilo que Deus estabelece. Não tem como. Esta é uma acusação muito grave que Paulo faz contra os judeus. Não é à toa que os judeus ortodoxos odeiam Paulo até hoje. Pode pegar qualquer escrito de judeu ortodoxo, até de hoje, do século 21, e você vai ver que eles odeiam Paulo. Até hoje os judeus ortodoxos o odeiam. A acusação que Paulo faz não é só no aspecto nacional, da culpa nacional, né? Porque, nacionalmente falando, os judeus são culpados da morte de Jesus. Hoje existe uma tendência de diminuir a culpa dos judeus na morte de Jesus. Os irmãos lembram do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Vocês viram o bafafá que deu com os judeus?
Porque no filme fica claro que os judeus mataram Jesus, entregaram Jesus para ser morto, e os judeus de hoje fizeram uma algazarra, processaram Mel Gibson, fizeram um monte de coisa por causa do filme, acusando eles de terem matado Jesus. Eles mataram. Eles não sabiam, sabe o que eles não sabiam? Que o cristianismo ia virar essa potência que virou no mundo. Por isso que hoje eles saem fora e dizem, não, nós não matamos não. Mas se o cristianismo não tivesse virado nada, eles iam falar, matamos mesmo. E ainda suprimimos essa religião aí, que não vale nada. Ué, mataram Jesus, o homem ressuscita. Depois vem um monte de gente crendo nele, falando que viu, testemunha, prossegue, proclama, faz missões, vai até Roma, pregando o evangelho. Saulo, antes de converter, era um perseguidor. Eles, mataram Jesus, e o povo fala que ele ressuscitou, então vamos matar o povo. Paulo fazia isso. E Jesus um dia, para ele, no caminho de Damasco, os irmãos conhecem essa história, Jesus o joga por terra, e ele cai no chão, por causa de uma luz muito mais forte do que o sol do meio-dia, que atinge seus olhos, que Paulo, ele fica cego, Saulo fica cego, e Saulo ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, em hebraico, falando, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Tomado de pavor e medo, meio-dia, e já chama Jesus de Senhor, e Jesus diz para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, espera aí, o homem está morto. Os cristãos que dizem que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Esse era o pensamento de Paulo. Portanto, vou matando cristão, matando e prendendo, matando, torturando. Lá em Atos 26, Paulo chega a confessar que ele torturava os crentes para negar sua fé. Paulo torturava, prendia e torturava, para eles negarem que eram cristãos. E então Jesus aparece para Paulo e diz estas palavras. E Paulo fica apavorado. Espera aí, o homem não está morto? Os crentes têm razão? E agora? Ele pergunta para Jesus, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, ele poderia ter dito, eu sou Jesus que você persegue a igreja dele. Jesus não disse isso. Jesus falou, você persegue a mim. Porque Jesus, apesar de já estar no céu e ser o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo que está na terra, e ela sofre e ele sente. Faz qualquer dor no corpo para você ver se a sua cabeça não sente isso logo. Jesus sentia e sente até hoje. Jesus sente até hoje porque o corpo dele ainda não foi para o céu. O corpo dele ainda não se uniu a ele, que é a cabeça deste corpo. Enquanto o corpo de Cristo, a igreja militante, estiver na face da terra, sendo perseguida e torturada, Jesus sentirá as dores. E Jesus diz para Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Jesus colocou agulhas, aquelas pontas de ferro que tem na vara de tanger ovelhas, né? Eles colocam uma ponta de ferro ali para furar a ovelha, para ela voltar para o caminho. Jesus colocou 2 pontas dessas em cima de Paulo e falou, recalcitra agora, recalcitrar e dá coice. Fala, dá coice agora, que eu quero ver. Você não é o machão? Você não é o homão? Você não é o perseguidor meu e do meu povo? Dá coice que eu quero ver. E Paulo estava trêmulo. A Bíblia diz que ele tremia. E ele não dava conta de responder e nem de levantar do chão. Jesus humilhou Paulo. Os homens que estavam com ele, que pegaram na mão dele, levantaram e levaram para aonde Jesus tinha mandado. Você vai para uma rua chamada Rua Direita, na cidade de Damasco, e você vai ficar na casa de um homem chamado Judas. E aí Paulo levanta, cego, aqueles homens pegam na mão, e agora, Saulo, o que vamos fazer? Me levem para a Rua Direita, procurem por um homem chamado Judas. Eles foram lá e acharam. Judas abriu a porta e Saulo entrou para dentro. Na mesma hora Jesus estava conversando com Ananias, e dizendo para Ananias assim, Ananias, ele, eis-me aqui, Senhor.
E Jesus disse: olha, tem um homem chamado Saulo, lá em Damasco, na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Vai para lá, prega o evangelho para ele, batiza ele. Mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse Saulo, cruel perseguidor da tua igreja. Vai, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa que ele sofra e padeça pelo meu nome. Agora, o perseguidor é que será perseguido. E quando Paulo recebe a vida de Ananias ali, no terceiro dia que Ananias chega lá: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para falar do evangelho e te batizar. Levanta-te, rapaz, arrepende-te dos teus pecados. Olha, arrepende-te dos teus pecados, receba o batismo agora. O Senhor me mandou aqui para orar por você, e põe a mão nele e ora por Saulo. O ex-arrogante e humilhado agora, de joelho diante de um servo de Deus, que só ouvimos seu nome uma vez na Bíblia. E ele ora por Saulo, e a palavra diz que escamas caem dos olhos dele, e ele volta a ver. O Senhor te recuperou a visão. Mas a visão que vem para Saulo não é mais da antiga aliança, não é da lei, agora é da nova aliança, é de um homem transformado. E ele é batizado nas águas, dentro da casa de Judas, e dali entra um perseguidor e sai um proclamador do evangelho. A igreja hoje tem idolatrado Israel. Os judeus, queridos, fizeram uma acusação injusta com Jesus. Eles fizeram um julgamento injusto com Jesus. Eles entregaram Jesus nas mãos de Pilatos com acusações injustas, cada um tentando lavar suas mãos. Mas não é só Paulo que faz esta acusação. Vamos lá em Atos 2, você vai ver Pedro em sua pregação. Atos 2, 23, Pedro diz: varões israelitas, 22, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vós o matastes. Pedro denunciou o crime dos judeus. Vocês mataram Jesus por mãos de iníquos. Eles mesmos, os judeus mesmos, não executaram Jesus. Ninguém pegou um prego, nenhum judeu pegou um prego e colocou no pulso de Jesus. Não. Mas fizeram por mãos de iníquos. Sabe aquela coisa que Jesus condenou os fariseus? Jesus disse aos fariseus, ouviste que foi dito, não matarás. Jesus diz o quê? Aquele que odiar já é digno do juízo e da condenação do inferno. Por quê? Porque os judeus, os fariseus, eles não matavam, mas eles tramavam ódio em seu coração e tramavam o assassinato daqueles a quem ele odiava, embora eles mesmos não matassem. Quantas vezes os fariseus tramaram a morte de Jesus, irmãos? Os irmãos devem saber que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus se reuniram para projetar o assassinato de Lázaro. E provavelmente Lázaro morreu assassinado pelos fariseus, ou pelos homens que eles mandaram matar. O que é que Saulo fazia com aqueles homens antes de converter, que apedrejaram Estevão? Está vendo? Então não tem como negar. Os judeus mataram Jesus. Eles não fizeram, eles não foram lá botar o cravo no pulso de Jesus, porque não podia. Só o Império Romano podia executar pena de morte. Mas eles foram entregues aos romanos. Jesus foi entregue aos romanos pelos judeus. A reação de qualquer judeu hoje
que ouvisse isto, deveria ser aqui, ó, Atos 2, 30. Atos 2, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E no 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí no 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Esta deveria ser a reação de todo judeu que ouvisse o evangelho da cruz, tá? Porque não é esse evangelho idiota que andam pregando por aí, que você vai ficar rico, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Isso é babaquice do inferno. Isso é palhaçada do diabo, para enganar os crentes que adoram o materialismo. É isto. Mas o evangelho da cruz, quando você prega o Cristo e este crucificado, os judeus deveriam olhar, ouvir e reagir como estes, compungir o seu coração, quebrantar o coração e chorando perguntarem a Pedro: o que nós faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos. Tem perdão para os assassinos de Jesus. Tem perdão, mas tem que arrepender. Não existe esse negócio de Deus vai salvar todo mundo. Não. Tem que arrepender. Sem o arrependimento não se entra no reino dos céus. Então a reação dos judeus deveria ser essa, mas não. Os judeus antigamente, sempre, até hoje, nós não matamos esse homem. Não vem colocar o sangue dele em nossas mãos, não. Mas vamos lá em Mateus 27 e o verso 25, e vamos ver o grito dos judeus para Pilatos. Mateus 27, 25. Olha o grito dos judeus para Pilatos. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O que é isso aqui? Admitir culpa? Ora, admitir culpa? Porém, na cabeça deles, naquele dia, irmãos, naquele dia que eles mataram, que eles entregaram Jesus para Pilatos, na cabeça dos judeus, essa praga que eles estavam rogando para si, era algo, não era algo consciente de que eles estavam matando um homem justo, não. Eles, na mente deles, estavam certos. Matando Jesus, estavam fazendo um favor para Deus, na cabeça deles. É como se eles dissessem o seguinte, ó: temos tanta certeza de que esse homem é culpado, que se ele não for, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos descendentes. E Jesus não era. E agora? Entende por que os judeus sofrem tanto desde a queda do templo de Jerusalém no ano 70, com o general Tito e a invasão do seu pai, o imperador Vespasiano? Lembra do ataque fulminante que os judeus tiveram perto do ano 100, 110 depois de Cristo? Quando eles tiveram que subir nas alturas daqueles montes, chamado Monte de Massada, de onde muitos judeus se precipitaram, suicidando para não serem mortos pelos romanos? Lembra dos massacres dos judeus em todas as épocas que houve em perseguição contra eles, e muitas diásporas, muitas e muitas dispersões dos judeus para todos os lados do mundo, incluindo aquilo que o nazismo terrivelmente fez contra eles? Eles pediram isso, que o seu sangue caia sobre nós e nossos descendentes. Mas eles achavam que Jesus era culpado. No entanto, ele não era. E aí, meu amigo, a praga pegou. Aí a praga pegou. Eles estavam certos de estarem prestando um favor para Deus, assim como Paulo, quando perseguia os cristãos, pensava de forma errada. Os apóstolos, em sua oração também, lá em Atos 4, 27 e 28, eles também falaram com Deus. Olha o que os apóstolos falaram com Deus em Atos 4, 27 e 28. Eles eram: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ó Deus, ao qual ungiste,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes era um idumeu que reinava sobre Israel. Pilatos era um romano que governava sobre Jerusalém. Gentios eram soldados romanos e o centurião que estava naquele plantão aquele dia. E os judeus eram todos aqueles que entregaram Jesus nas mãos de Pilatos. Não tem ninguém que não seja culpado da morte de Jesus. A maldade do povo de Israel contra os enviados de Deus para repreendê-los não era novidade. Como Jesus os acusou, eles também fizeram isso aos profetas do passado. Jesus vai além e diz que eles são culpados. Vocês viram lá, Mateus 23, 35? Vocês são culpados desde o sangue de Abel. Eu pergunto aos irmãos, quem matou Abel? Eu gosto de brincar assim, quem matou Caim? Aí todo mundo, Abel. Não, é o contrário, quem matou Abel? Caim. Ora, o que isso tem a ver com os judeus da época de Jesus? Eles podiam ter dito para Jesus naquela mesma hora, olha aqui, não fomos nós que matamos Abel. Quem matou ele foi o irmão dele. Nós nada temos com isso. Eles poderiam ter argumentado isso com Jesus. Mas ainda que eles tivessem argumentado isto com Jesus, o que não poderia, porque na época chamar alguém de filho disso, Caim, né? Filho daquilo, filho da desobediência, filho da perdição, essas coisas. Chamar isso naquela época, os judeus entendiam muito bem. Isso é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É uma forma de falar peculiar do idioma hebraico. Aqui no Brasil nós não temos brasileirismo? Temos brasileirismo. Quando a gente fala assim, vou ali na mercearia comprar um pé de moleque. Se você falar isso para um estrangeiro, ele vai achar, nossa, o brasileiro corta o pé dos meninos e vende na mercearia, né? Porque vai achar que é o pé de um moleque. Mas não, para nós é um doce de amendoim. Isso é um brasileirismo. Por exemplo, você fala assim na conversa, né? Rapaz, fulano é mão de vaca. Você fala isso para um estrangeiro, ele já vai pensar que o cara tem uma mão, né, sem dedo, né, toda tortinha assim. Ah, mas o que quer dizer com isso, né? Isso é brasileirismo, é uma expressão peculiar do Brasil. Os judeus também têm isso. Expressão peculiar do idioma hebraico, chama hebraísmo. Então, quando diz filho da perdição, quando Jesus fala, né, que eu guardei a todos os discípulos, menos o filho da perdição, que era Judas. Por que filho da perdição? Porque ele tinha as características de uma pessoa perdida. Então, quando Jesus fala que será requerido o sangue de Abel dos filhos de Israel, ele está dizendo que o mesmo ódio que havia em Caim, havia nos outros ímpios que mataram outros justos no decorrer da história. E isto chegou a Israel, de modo que eles mataram vários profetas de Deus, como os irmãos devem saber, que este último que Jesus fala, em Mateus 23, 35, falando de Zacarias, filho de Baraquias. Este foi um profeta na época do rei Joás. Enquanto Joás era criança, havia um sacerdote chamado Joiada, e este sacerdote, ele incentivava o rei Joás a ser um rei temente a Deus. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, Joás começou a fazer tudo errado. Joás começou a ir para o lado da idolatria, para o lado da maldade, para o lado da desobediência, e se levantou um profeta chamado Zacarias e repreendeu o rei Joás. E o rei Joás mandou matar este homem. E os caras foram lá dentro. Esse Zacarias estava dentro do templo de Salomão. Os caras não respeitaram nem o templo. Foram lá e mataram ele lá dentro, porque ele estava falando a palavra de Deus contra o rei. Os irmãos devem saber que a tradição israelita diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Um homem de 90 anos de idade. Isaías já com 90 anos de idade. Foi uma ameaça para o rei Manassés, o qual mandou cerrar Isaías ao meio. Os judeus sempre fizeram isso, irmãos. Jesus não estava falando novidade.
Quando Jesus fala o que que os judeus têm a ver com isso, né? Com Caim, Jesus está dizendo: vocês são filhos de Caim, porque vocês vêm repetindo o homicídio dele no decorrer da história sobre homens justos como Abel. Na parábola dos vinhateiros maus, os irmãos devem saber, Mateus 21, Jesus falou que eles espancavam e matavam os enviados de Deus que lhes mandava antes de enviar seu filho. Mateus 21, 34. Ao tempo da colheita enviou os seus servos os lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Ao 37, por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus falou isso aqui numa parábola, mostrando que os judeus iam fazer com ele. Eles pegaram Jesus e o mataram fora da vinha. Você sabe, Jesus morreu fora de Jerusalém, né? Jesus não morreu dentro da cidade. Até o detalhe da sua morte, Jesus sabia. Os profetas de Deus já vinham sofrendo nas mãos dos ímpios de Israel. Quero repetir, não somos antissemitas. Nós somos contra. Isso que nós estamos fazendo não é uma acusação para cada judeu. Em todas as épocas, Deus preservou um remanescente fiel. Isso é claro em toda a Bíblia. Mas como nação, realmente Israel rejeitou o Filho de Deus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Embora dentro desta mesma nação houve os verdadeiros israelitas, isto é, os salvos. Desde a antiga aliança, também havia os israelitas que davam ouvidos à voz dos profetas de Deus, embora fosse menor número. O que nós estamos afirmando aqui é sobre os judeus incrédulos, sobre ímpios, rebeldes e assassinos. Há também gentios nessa categoria? Claro que há. Se judeus que tinham a lei de Deus era desse jeito, imagina gentio que não tinha nada. Os assírios, para os irmãos terem uma ideia, para todas as nações que eles cativavam, os assírios, eles torturavam os cativados, os cativos. E um método de tortura deles, sabe o que era? Era arrancar o escalpo da pessoa. Arrancar o escalpo é arrancar essa pele, o couro cabeludo, junto com a pele da face. Vem tudo aqui, ó, faz um corte aqui, e aí pega aqui e puxa. Vai cortando e puxando. E aí tira tudo aqui. Fica carne viva e depois tocava um fogo na carne viva da pessoa. E depois disso, eles levavam para fora da cidade, empalavam a pessoa. Sabe o que é empalamento? Empalamento é quando quando eles pegavam lá aquelas pessoas, colocavam uma estaca fincada no chão e vinha com a pessoa em cima, por trás da pessoa assim, ó, e fincava a pessoa sentada naquela estaca fina de ponta até varar pela boca. E ela ficava pendurada lá. Vários deles eram expostos dessa maneira. Isso as nações sem Deus. Israel fazia isso aqui com os profetas de Deus, imagino que as nações ímpias não faziam. Tem gente que acha, então por isso que Jonas não quis pregar para os assírios? Porque Jonas tinha medo dele? Não. Jonas não quis pregar para os assírios porque Jonas queria que eles morressem. Se eu não pregar, eles morrem. Se eu não pregar, eles continuam nas maldades dele e Deus mata. Porque Deus é justo. Então eu não prego. Ainda que eu morra, Jonas pensou. Eu morro, mas se um judeu só morrer, para morrer logo os assírios, tudo, tá bom demais. Eu dou minha vida. Jonas pensava isso. Eu dou minha vida para exterminar com aquela raça ruim. Porque se eu for pregar, Jonas pensou, vai que eles se arrependem, né? Uma coisa impossível. Como é que um assírio podia se arrepender? Mas vai que eles se arrependem. Mas aí, Jonas pensando tudo isso, irmão, se ele se arrepender, lascou. Porque eu conheço Deus. Deus tem coração mole.
Ele vai perdoar esse povo. Eu não quero que esse povo seja perdoado. Por isso eu não vou pregar nada. Em vez de eu ir para a Síria, eu vou para a Espanha. Pegou o navio e aí os irmãos já conhecem a história. Deus mandou a tempestade, todo mundo preocupado, e Jonas dormindo. Você acha que ele estava dormindo porque ele não sabia da tempestade nem nada, nem nada? Jonas não estava nem... Ele estava pensando o seguinte: tomara que eu morra nessa tempestade. Era isso. Ele estava dormindo por isso. Eu vou morrer que não envolver. E quando não deu certo, que os caras foram lá acordar ele, olha, você está dormindo aí, rapaz? Todo mundo já clamou o seu Deus, e o seu, quem que é? Ele, o meu Criador do céu, da terra e do mar. Tudo isso é ele que está fazendo. Os caras ficaram com medo. Falaram, e por que ele está fazendo? Porque eu desobedeci a ele. Você é louco, rapaz. Nós temos Deus aqui da farinha, Deus da vaca, Deus não sei o quê, e nós temos medo de desobedecer. E o seu Deus, que é dono do mar, da terra e do céu, você desobedece assim? Você é maluco? E Jonas falou, olha, vamos fazer um negócio. Vocês me jogam no mar, porque ele queria morrer mesmo. Não é esse negócio que Jonas ia para o mar e falar assim, não, Deus vai fazer um milagre. Não tem isso, irmão. Isso é conversa de crente. Jonas queria morrer. Ele falou, vocês me jogam no mar, né? A ideia dele. Que aí Deus alivia isso aqui, porque vocês não têm nada a ver com a história. O negócio é comigo e ele. Mas como eu chego no mar, eu vou morrer mesmo? Aí Deus fica frustrado, tipo, eu não tenho mais ninguém para atacar. O meu servo rebelde morreu, suicidou. Quem que eu vou atacar? Deixa eu acalmar o mar, deixa eu achar outro profeta para mandar para a Síria. Foi isso. Tinha nada a ver com Jonas. Eu vou jogar no mar porque Deus vai acalmar a tempestade, eu vou sair nadando. Não tinha isso, não. Ele queria era morrer. E aí, quando ele cai dentro do mar, aqueles homens até falam, Deus de Jonas, nós não temos nada a ver com isso, mas vamos jogar esse homem aí, porque nós queremos ficar livres da tempestade. Deus acalmou a tempestade, aqueles homens se converteram ao Deus de Jonas, olha que maravilha. E Deus falou para Jonas, você não vai morrer nada. Eu falei para você pregar em Nínive, não é outro não. Peixe, engole esse homem. Aí o peixe, muito bem, Senhor. Estou às tuas ordens desde o dia que eu fui criado. E foi lá, abriu o bocão e engoliu. Aí Jonas, não é possível. Não é possível que eu não vou morrer. E aí começou a clamar o Senhor lá dentro. Tá bom, Senhor, já chega, tá? Agora, né? Se arrependeu? Peixe, vomita Jonas. Lá, não é na praia de Nínive, igual todo mundo fala não, tá? Nínive não tem praia, não tinha praia. Nínive era uma cidade de terra, não era de mar. Ele vomitou Jonas lá em Jope, onde Jonas pegou o barco para ir para a Espanha. Ele teve que voltar lá no lugar onde ele... Lembra de onde caiu, meu filho? Arrepende agora, vai lá. Aí foi lá, vomitou ele lá, ele se levantou, todo babado de peixe. Aí Deus falou para ele, agora você vai para Nínive? Agora eu vou, então você vai a pé. Andou 700 quilômetros daqui em Porto Velho, para chegar lá e pregar a palavra de Deus. E ele ainda com esperança, né? Eu vou falar que eles arrepender nada, vou falar nada de arrependimento. Só vou falar que dentro de 40 dias essa cidade será destruída. Ele não falou nada de arrependimento, irmão. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E pregou isso 3 dias atravessando a cidade. Ele não falou arrependei-vos, nada disso. Para Jonas já era uma sentença, mas para Deus não era. Você não falou para o povo arrepender? Não. Eu vou fazer essa notícia chegar ao rei. E a notícia chegou ao rei. Ó rei, tem um doido lá de Israel. Quem não tem medo de nós? Falando que é para gente, que nós vamos ser destruídos daqui 40 dias. O rei podia, né, fazer o que fazia com todo mundo. Pega ele lá. Vamos arrancar o escalpo dele e vamos empalar. Quero ver quem vai destruir nós. O rei podia fazer isso, era acostumado a fazer com todo mundo. O que o rei fez? Falou, meu Deus do céu, o Deus de Jonas vai matar a gente. O Deus de Israel vai matar a gente. Proclamem um jejum nesta cidade. E chorou e rasgou as vestes. E arrependeu. Nem meu cachorro não vai comer ração. Vai todo mundo jejuar, todo mundo jejuar. O Deus de Israel quer nos matar, vamos arrepender, todo mundo. E todo mundo caiu na conversa do rei. E Jonas nessa hora já estava no alto da montanha, olhando para a cidade, para ver se o fogo de Deus já caía lá, para matar todo mundo. Enquanto isso, eles estavam lá se arrependendo, e Jonas ficou irado.
E não descia fogo do céu e nada, e Jonas irado e com raiva. E Deus fez nascer uma aboboreira do lado de Jonas. Aí aquelas folhonas, fez sombra para ele. Ele falou, que bom, né? O sol estava quente, veio uma sombra. Deus levou um bichinho para comer a aboboreira. Comeu, morreu. Aí Jonas, eu quero morrer. Aí Deus falou, Jonas, você teve pena de uma aboboreira que você nem plantou? Eu não posso ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da direita? Assim termina o livro de Jonas. É porque as pessoas acham que Jonas estava com intenções ou com medo, não tinha nada disso. Jonas queria que ele se lascasse e ele mesmo morrer. Era isso que Jonas queria. Mas você vê que o povo de Israel havia homens de Deus. Desde a antiga aliança havia homens que davam ouvidos à voz dos profetas de Deus. Gentios também estão nessa categoria. Gentios rebeldes. O remanescente dos gentios também é pequeno. Eles também são culpados da morte do Filho de Deus. Aliás, todos nós somos, irmãos. Estou falando dos judeus aqui, mas a questão aqui é o seguinte, todos nós somos culpados da morte de Jesus. A questão é, vós permaneceis nos pecados do assassinato? Ou você foi perdoado pelo mesmo sangue que você ajudou a derramar? Isso é incrível. Eu, o assassino de Jesus, que ajudei a derramar o seu sangue, sou perdoado pelo sangue que eu ajudei a derramar. Os judeus não pararam ali. Jesus disse que na época dele, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. É o que Paulo está dizendo, como também nos perseguiram. Os judeus ímpios deram continuidade à iniquidade de seus pais. Estes perseguiram e mataram os profetas da antiga aliança. Os judeus da época de Paulo perseguiram os apóstolos da nova aliança. Herodes matou Tiago, irmão de João, Atos 12, de 1 a 3. Não vamos ler mais, que o nosso tempo já acabou. Com o agrado dos judeus. Só não matou Pedro, porque o anjo libertou Pedro da cadeia. Os irmãos conhecem a história de Atos 12? O próprio Paulo não foi morto pelos judeus por livramento de Cristo que o chamou para o evangelho. Porque, na verdade, Paulo apanhava dos judeus de todas as cidades que ele ia pregar. Atos 20, 23, ele disse, isto já é me garantido pelo Espírito Santo, que eu vou apanhar em toda cidade que eu chegar. É verdade que os romanos passaram a ser os ferrenhos perseguidores da igreja, mas isso ao final do primeiro século. Até então, os ferrenhos perseguidores da igreja eram os judeus, que inclusive contavam com o consentimento de Saulo antes dele se converter. Então, quando os judeus não podiam matar, eles levavam às sinagogas, aos sinédrios para serem açoitados, e aos tribunais romanos, os servos do Senhor Jesus, assim como Jesus havia predito em Mateus 10, 17 e 18. Muitos crentes morreram por mãos de gentios ímpios, por causa de acusações falsas de judeus. Os judeus não matavam os pais da igreja, mas denunciavam os romanos. Os romanos prendiam e levavam lá para a guilhotina, ou então para as feras devorarem. O próprio Paulo pediu oração aos crentes romanos em seu favor, a fim de que os judeus não fossem obstáculo para a missão que Paulo queria fazer para os crentes da Judéia. Romanos capítulo 15, 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, está vendo? Quem eram os rebeldes da Judéia? Judeus ímpios. E que este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Era uma oferta que ele queria levar dos coríntios e dos macedônios para os crentes de Jerusalém. Mas com certeza Paulo já pensava, eu chegar em Jerusalém, esses caras vão me bater e vão tomar o dinheiro da oferta. Então ele pediu oração aos romanos. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo, isto aqui que eu falei na pregação, não é antissemitismo. Afinal, muitos profetas que os judeus mataram eram judeus também. Muitos não, todos, né? Todos os profetas que os judeus mataram eram judeus. Ou seja,
Os apóstolos perseguidos pelos judeus também eram judeus. No meio da nação de Israel, Deus sempre teve servos piedosos, dos quais a Bíblia está recheada com suas histórias. Esse comentário de Paulo aqui em Tessalonicenses sobre os judeus assassinos é uma expansão do que ele havia observado em Tessalônica. Crentes perseguindo em Tessalônica? Tem também na Judéia. Se Paulo tivesse vivo hoje, ele diria: tem crentes perseguidos na Coreia, tem crentes perseguidos no Afeganistão. Aliás, todas as igrejas verdadeiras do Senhor, elas serão finalmente perseguidas. Então, essa observação que Paulo faz aqui vai além dos judeus. Todos que perseguem o povo de Deus em qualquer nação, um dia serão vingados. É isso que ele vai dizer na segunda carta, capítulo 1, 6 a 9, quando ele diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, a ameaça para quem persegue crente é uma ameaça que durará para sempre. É uma condenação que não terá fim. Se eles soubessem o que os aguarda, eles não mexeriam conosco. Mas eles vão fazer isso porque também está profetizado. Está profetizado que todo povo de Deus será perseguido. Eu te convido para o evangelho da perseguição. Eu não te convido para o evangelho da prosperidade, não. Eu te convido para o evangelho do sofrimento, que é o verdadeiro. Eu te convido para o evangelho que você será rejeitado pelos seus parentes. Eu não te convido para um evangelho da dança, do parque, da Disneylândia, não. O evangelho que Jesus Cristo nos oferece. Ele traz paz com Deus, mas para com os inimigos de Deus, ele tem uma guerra declarada. Você quer? Não são só os judeus, entendam isso. Paulo está dando um exemplo dos judeus e mostrando como eles foram realmente problemáticos. Mataram Jesus, mataram os profetas e perseguiram os apóstolos. Não é pouca coisa, não. E deduraram o crente. Jesus falou lá em Mateus 10, depois você lê em casa Mateus 10, Jesus falou: os judeus vão entregar vocês, vão dedurar vocês nas sinagogas e tudo mais. Aí Jesus fala assim: o pai se levantará contra o filho, a nora contra a sua sogra e assim por diante. Não é esse negócio que nós vemos hoje aqui, que o povo fala: ei, pastor, a escritura está cumprindo, né? Você viu, o filho matou o pai lá não sei aonde. Nada a ver. Os dois eram ímpios, os dois brigados, né? Não tinha nada a ver. Jesus está falando pai matar filho na Bíblia, é de o filho ser crente e o pai não ser, e acabar odiando o seu filho, botando ele para fora de casa. É isso que Jesus está falando, pai contra filho, é isso. Tem nada a ver. Ai, eu vi uma reportagem da sogra contra a nora. Quase toda sogra é contra a nora, né? Tem nada a ver isso daí. Quase, né? Falei quase. Quase toda sogra é contra a nora, né? Estou brincando, viu, irmãos? É claro que não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que iam aceitá-lo e outras que iriam rejeitá-lo dentro da mesma família. E por causa disso, os que o aceitaram iriam sofrer perseguições, rejeições e até a morte. E se não sofrer a morte, vai sofrer uma entrega nos tribunais. Vocês estão pensando o quê? Que daqui a uns dias, nós não estamos longe não, tá? Só estou encerrando para acabar, porque essa mensagem já foi muito longe, eu estou vendo cansaço aí nos irmãos. Tá não, né? Em alguns não. Mas tem uns, pastor, esse relógio serve para quê? Né? Eu não sei para que serve. Para marcar a hora. Só dizer uma coisa para vocês que já está chegando aqui. Pessoas vizinhas irão começar a entregar vocês. Já vão ligar para as autoridades e falar: olha, tem um aqui que não está vacinado, não quis vacinar o filho dele não. Tem um ali que está tossindo dentro de casa aí. Já vai começar a ligar para as autoridades.
E isso começa por aí, na parte sanitária, porque tem gente que acha que isso é bobagem, né? Isso não é bobagem não, irmãos. Tem gente que acha que isso é teoria da conspiração, né? Todos os servos do Senhor, desde os apóstolos, pais da igreja, todos eles trabalharam com isso. Até Calvino, ele também entendia que as pessoas daquela época iam começar a fazer isto, iam entregá-los, né? Principalmente na época dele, que o inimigo maior ali era o catolicismo, né? Na época de Calvino. Mas hoje nós estamos vivendo com esta realidade. Estamos tratando de questões sanitárias. Mas isso vai dar um passo a mais. E o próximo passo vai ser para a sua religião. O próximo passo vai ser para a sua fé. Você não vai poder professar a sua fé. Você está preparado? Ou você vai dizer o seguinte, né? Não, vamos transigir, né? Não, seguinte, eu creio um pouquinho e você me deixa um pouquinho. Né? Você só me persegue um pouquinho e eu creio só um pouquinho. Não tem transigência, não. Nós cantamos aqui, estou preparado, mas estamos mesmo? Porque a questão não é, eu estou preparado para morrer de uma morte agora. Mas e se amanhã chegar a morte da perseguição, queridos? Está preparado? Uma coisa é você morrer por uma morte que você não tem o que fazer. Pegou câncer, pegou não sei o que lá, vai morrer. Não tem o que fazer. Outra coisa é você enfrentar diariamente, todo dia e toda hora, alguém chegar para você, te levar para a prisão e torturar você por causa de sua fé, até que você negue o Senhor Jesus. E se você não negar, pega teu filho. O que é que toca mais no coração do pai e da mãe do que do filho? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia.